Oi, meu nome é Vanderlânia e hoje eu vou trazendo para vocês um mini documentário falando sobre os metabolismos secundários, certo? Mostrando a sua classificação, como eles agem, aonde eles agem e o que isso proporciona para as plantas. As plantas, elas produzem uma larga e diversa ordem de componentes orgânicos, que são divididos em metabólitos primários e metabólitos secundários. Os metabólitos primários, eles possuem função estrutural, plástica e de armazenamento de energia. Eles são encontrados em todo o reino vegetal. Já os metabólitos secundários, eles são restritos no reino vegetal, ou seja, eles são específicos a uma espécie vegetal ou a um grupo de espécies relacionadas. Compostos secundários, eles têm sido largamente utilizados na sistemática vegetal, tanto para análise de variação infraespecíficas, quanto na determinação de relações filogenéticas entre famílias e outros grandes grupos taxonômicos. A produção dos compostos secundários ocorre em um órgão ou tecido específico, tipo de célula em um determinado estágio de desenvolvimento ou em vários sítios dentro dela, sendo armazenados a princípio dentro dos vacúolos. Há variações na concentração destes metabólitos e geralmente eles são sintetizados em uma parte da planta e armazenados em outra. Os metabólitos secundários, eles desempenham várias funções ecológicas. Dentre elas está proteger as plantas contra herbívoros e contra a infecção por micro-organismos patogênicos. Agem também como atrativos para animais polinizadores e dispersores de sementes, bem como agentes na competição planta-planta. Contudo, produtos secundários também possuem ação protetora em relação a estresses abióticos, como aqueles associados com mudança de temperatura, conteúdo de água, nível de luz, exposição a UV e deficiência de nutrientes e minerais. Os metabólitos secundários, eles são divididos em três grandes grupos: os terpenos, compostos fenólicos e alcaloides. Os terpenos, ou terpenoides, eles são a maior classe de metabólitos secundários, havendo mais de 22.000 compostos descritos. São em geral insolúveis em água e sintetizados a partir de acetil ou de intermediários glicolíticos. São formados por unidades pentacarbonadas que apresentam esqueleto ramificado isopentano. As categorias bem conhecidas dos terpenoides são monoterpenos, C10, sesquiterpenos, C15, diterpenos, C20 e triterpenos, C30. Um dos representantes mais importantes desse grupo é a borracha. Uma única planta, ela pode sintetizar muitos terpenoides diferentes em distintas partes da planta, para que uma grande diversidade de propósitos e em épocas diferentes ao longo do seu desenvolvimento. Os terpenos, eles possuem funções biológicas como proteção contra predadores, atração de polinizadores, efeitos alelopáticos e proteção contra perca de água e temperatura. Os terpenos, eles agem como defesa de muitos vegetais contra os herbívoros. Encontramos em forma de quê? De óleos essenciais, como o mentol, certo? E também como plantas que possuem esses terpenos. Por exemplo, da família Lamiaceae, Myrtaceae, Poaceae, Lauraceae e Apiaceae. Os compostos fenólicos, que é a segunda classificação, eles são compostos que contêm um grupo fenol, um grupo hidroxila em um anel aromático. Constitui um grupo quimicamente heterogêneo com aproximadamente 10.000 compostos. Alguns são solúveis apenas em solventes orgânicos,
outros são solúveis em água e ainda tem aqueles que são insolúveis. Os fenólicos formam um grupo de compostos bastante presente no nosso dia a dia, embora nem sempre isso seja percebido. Desse modo, muito sabor, odor e coloração de diversos vegetais se deve aos componentes desse grupo. Eles também exercem funções secundárias, como polinização e dispersão de sementes, proteção aos tecidos das plantas contra injúria, insetos e ataque de animais, atua na regulação de auxinas nas plantas, apresenta-se em raízes, caules, folhas, flores e frutos. Entretanto, a função de muitos compostos fenólicos ainda é desconhecida. Além de sua importância na proteção das plantas contra fatores ambientais e bióticos adversos, acredita-se que os compostos fenólicos tenham sido fundamentais para a própria conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Esse é o caso da lignina, a qual proporciona o desenvolvimento do sistema vascular, dando rigidez aos vasos. Como exemplo desse grupo, eu posso destacar as leguminosas, que são as principais fontes de substâncias desse grupo, como a daidzeína e a genisteína. Outro exemplo são as antocianinas, que conferem a coloração azul, roxa ou violeta para frutas e flores, como a uva e a berinjela. Cianidina, delfinina e peonizina pertencem a esse grupo, certo? Destaco também os taninos, que são compostos de fácil constatação pela adstringência ao mastigar uma parte que os contém. Um exemplo é o romã. Antes de entrar no terceiro grupo, que são os alcaloides, temos que lembrar que grande variedade de metabólitos secundários possuem nitrogênio em sua estrutura. É o caso dos alcaloides e glicosídeos cianogênicos. Os alcaloides eles são sintetizados no retículo endoplasmático, concentrando-se em seguida nos vacúolos, e dessa forma é que eles não aparecem nas células jovens. Essa classe de compostos do metabolismo secundário é famosa pela presença de substâncias que possuem acentuado efeito no sistema nervoso, sendo muitas delas largamente utilizadas como veneno ou alucinógenos. Bom, os alcaloides, eles são encontrados principalmente nas plantas angiospermas e de modo mais frequente nas dicotiledôneas. Podem ser encontrados nas famílias Anonaceae, Apocynaceae, Lauraceae, Loganiaceae, Papaveraceae, Rubiaceae, Rutaceae e Solanaceae. Existem aproximadamente 10.000 alcaloides isolados e suas estruturas identificadas, entre eles a cocaína, a codeína, a cafeína, a nicotina e a atropina. Os glicosídeos cianogênicos são produtos do metabolismo de alguns vegetais, provavelmente usados como substâncias de defesa contra herbívoros, insetos e moluscos. O ácido cianídrico, HCN, encontra-se ligado aos glicosídeos cianogênicos, sendo liberado após a reação de hidrólise. Concentração variável nas diferentes espécies de plantas. Os glicosídeos cianogênicos são encontrados naturalmente em alimentos como a amigdalina, semente de fruto da família das rosáceas, lina marina e lota-australina e durrina. Joga a imagem. Como vocês podem observar na imagem, existem vários fatores que influenciam o conteúdo de metabólitos secundários. Como a imagem mesmo mostra, nós temos a sazonalidade, o índice pluviométrico, a radiação, a composição atmosférica, o ataque de patógenos, certo? A água, os micronutrientes, macronutrientes, a temperatura, a altitude, e tudo isso influencia no teor de metabólitos secundários.
Então, como vimos, as plantas elas desenvolvem um elaborado sistema para enfrentar a ação dos herbívoros, patogênios e estresse fisiológico. Bom, os produtos do metabolismo secundário, juntamente com outras especializações evolutivas, possuem grande importância na interação das plantas com o meio ambiente, proporcionando condições favoráveis para que as plantas permaneçam com diversos tipos de organismos e em variados ambientes, suportando condições impostas por um meio seletivo e competitivo. É assim que as plantas se adaptam e sobrevivem, juntando toda a sua estrutura, toda a sua adaptação e todo o ambiente, favorecendo a sua evolução e o seu desenvolvimento. Bom, galera, esse foi um pequeno documentário sobre os metabólitos secundários. Eu espero que vocês tenham curtido, certo? Eu fiz com todo carinho e espero poder ajudar futuramente no desenrolar de tais assuntos. Se vocês se interessaram, vocês pesquisem, vocês tirem suas dúvidas e é isso e até a próxima.